Quero, nesta segunda-feira, às 17h17, fazer o meu pronunciamento, começando fazendo uma análise do censo democrático, do censo demográfico publicado pelo IBGE. O censo demográfico 2010, características gerais da população, religião e pessoa com deficiência, divulgado no dia 29 de junho pelo IBGE, revela dados importantes. No tocante às pessoas com deficiência, os números mostram, mais uma vez, a urgência da adoção de políticas públicas que estimulem, principalmente, a educação, a qualificação e o trabalho para as pessoas com deficiência. De acordo com o censo, quase 46 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência mental, motora, visual ou auditiva. Esse número equivale a 24% da população brasileira. Mas, pelo outro lado, fico feliz em verificar por esses dados que 95% das crianças com deficiência entre 6 e 14 anos estejam na escola, bem próximo ao percebido entre as crianças e adolescentes sem deficiência, 97%. As crianças que não têm deficiência, 97% estão na escola. Mas as crianças com deficiência no Brasil, 95% também estão na escola. Esse é o dado positivo. Mas, senhora presidenta, a pesquisa revelou, pelo outro lado, que 61,1% da população de 15 anos ou mais com deficiência não tinham instrução ou cursaram apenas o ensino fundamental completo, enquanto que, entre a população sem deficiência, esse percentual é de 38,2%, revelando uma diferença de 22,9 pontos percentuais entre os dois grupos na mesma faixa. Se olharmos o ensino superior, 10,4% das pessoas sem deficiência possuem nível completo de ensino e apenas 6,7% das pessoas com deficiência chegaram a esse patamar. Os números preocupam. Pois nesse contexto de extrema diferença, que tenho que falar mais uma vez da urgência da votação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. De nossa autoria, aprovado aqui nesse plenário, está há mais de 7 anos engavetado lá na Câmara dos Deputados. O Estatuto que o Senado aprovou e que aqui apresentei determina que os profissionais de educação estejam preparados para atender as pessoas com deficiência. Mas, de outro lado, esclarece também que as escolas não podem recusar a matrícula de pessoas em razão de sua deficiência. Essas pessoas necessitam de recursos especiais, é verdade, mas a falta de preparo dos professores e das escolas de ensino não pode servir de excusa para que as pessoas com deficiência estejam fora da escola, ou seja, sejam deixados de lado, não possam entrar nas escolas. Todos devem se preparar para atender com qualidade, sendo que o processo de ensino é amplo e envolve troca, senso de observação e sensibilidade. A grande diferença entre os níveis de instrução da pessoa com e sem deficiência se percebe também no acesso a uma educação de qualidade e se reflete também na questão do emprego e no salário dessas pessoas. Eu sempre digo que é preciso dar oportunidade às pessoas com deficiência para que elas mostrem
onde elas são mais eficientes e a sua capacidade. Dou sempre o meu exemplo do meu gabinete. Santos Fagundes, totalmente cego, é coordenador do meu gabinete há mais de 12 anos. E agora, nesse fim de semana, foi escolhido para ser candidato a prefeito da cidade do Caí. Se ele for eleito prefeito, vai ser o primeiro prefeito cego no Brasil. Só há um prefeito cego e nos outros continentes, e no caso é nos Estados Unidos. No que se refere ao rendimento, as estatísticas indicam uma diferença de 9 pontos percentuais entre pessoas ocupadas com e sem deficiência. Das pessoas com deficiência entrevistadas, 46,4% ganham até um salário mínimo ou não têm rendimento. Enquanto que entre a população sem qualquer deficiência, esses números são de 37,1%. Ainda segundo o censo, a maioria das pessoas com deficiência ocupadas era empregada com carteira assinada 40,2%. Mas aí havia uma diferença de 9 pontos percentuais em relação à pessoa sem deficiência, que era de 49,2%. O levantamento aponta ainda que em 2010 a população ocupada com menos de uma das deficiências investigadas representava 23,6, 20,3 milhões do total de ocupados, 86,3 milhões no país. E as diferenças prosseguem. Entre os trabalhadores com deficiência classificados nas categorias por conta própria, 27,4, sem carteira, 22,5, militares e funcionários públicos estaduais, 5,9, e não remunerados, 2,2, enquanto que na população sem deficiência os números são 20,8%, 20,6%, 5,5% e 1,7%, respectivamente. Na categoria empregador, há uma diferença de 0,3 pontos percentual entre a população sem deficiência, 2,1%, e com deficiência, 1,8%. No que concerne ao trabalho por conta própria, também quero aqui destacar que apresentei um projeto aqui no Senado, que já foi aprovado por essa Casa também por unanimidade. Trata-se do PL 10508, que cria linhas de crédito especial para as pessoas com deficiência, para que elas possam abrir o seu próprio negócio. Os números falam por si, senhora presidenta, e pedem medidas para que as diferenças humanas não correspondam às diferenças de oportunidade. As pessoas com deficiência não querem pena, não querem favor, só querem ter oportunidades, que muitas vezes são dados a outros e a eles não. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trouxe avanços importantes e nós aprovamos por unanimidade ao debate das questões das pessoas com deficiência, e o Estatuto é o instrumento que dará efetividade a tais avanços. Essa é a vontade das pessoas com deficiências, expressa em suas correspondências que chegam diariamente ao meu gabinete. Fica aqui o apelo, mais uma vez, para que a Câmara dos Deputados vote o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Senhora Presidenta, quero ainda, nessa tarde em que aqui foi lembrado por inúmeros senadores a morte do ex-senador Ronaldo Cunha Lima e pai também do caríssimo Cássio Cunha Lima, nosso senador, nosso colega aqui no Parlamento, falar de me somo a todos os manifestos que aqui foram evidenciados, homenageando a essa figura. Eu vou homenagear uma outra pessoa no dia de hoje. Senhora Presidenta, nos termos do requerimento 218, inciso 7º do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar pelo falecimento do ex-ministro Arnaldo Susequim. Arnaldo Susequim, um dos ícones do direito do trabalho, tema que eu trato tanto. O ministro Arnaldo Lopes Susequim faleceu na manhã dessa segunda-feira,
data em que faria 95 anos. Único remanescente da comissão nomeada por Getúlio Vargas para elaborar a CLT, o jurista morreu em consequência de insuficiência respiratória seguida de parada cardíaca. Senhora Presidenta, até os últimos dias de vida, ele trabalhou incansavelmente, atuando como consultor jurídico da Vale e conselheiro de mesa da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Moreira nasceu no município de Nova York, no interior do Maranhão. Era jornalista, presidiu o PDT, iniciou sua carreira no PDT gaúcho, no Congresso foi líder da Câmara 2 vezes e presidiu a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Deputado estadual pelo PSP de 51 a 55 e federal pelo mesmo partido de 55 a 64. Foi um dos fundadores do PDT no Maranhão, após aderir em 79 à Carta de Lisboa, o documento oficial de fundação do partido idealizado por Leonel Brizola. Pelo PDT, Moreira foi deputado federal de 93 a 94 e de 97 a 2007. O grande jurista, cujo nome batiza o prédio sede do Tribunal do Trabalho da primeira região do Rio de Janeiro, tinha apenas 24 anos quando, em 1942, foi um dos principais a redigir a nossa CLT, tão defendida até hoje por tantos, e eu sou um dele. Na opinião do ministro Sequim, a CLT é fruto do Estado Social e permanece atual como instrumento regulatório das relações entre capital e trabalho. Esse monumento legislativo, com linguagem simples e mecanismos eficazes de distribuição de direitos, já previa, desde 1943, o processo coletivo, que somente com o Código de Defesa do Consumidor veio a ser sistematizado para aplicação aos demais ramos do direito. As inúmeras alterações feitas no CPC para dar-lhe simplicidade, celeridade e efetividade foram beber na fonte do processo trabalhista contido na CLT, entre elas a citação pelo correio e a execução judicial como face do conhecimento, sem necessidade de instalação de novo processo. Foi ministro do Trabalho, Sequim. Foi ministro do Trabalho e Previdência Social no governo Castelo Branco, de abril de 64 a dezembro de 65, época em que as duas áreas estavam unificadas numa só pasta. Também atuou como Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, foi presidente do Conselho Editorial de importantes periódicos brasileiros e patrono dos advogados trabalhistas do Brasil. Considero Sequim uma das figuras mais emblemáticas do judiciário trabalhista. Foi ministro também do Tribunal Superior do Trabalho de 65 a 71. Fez parte da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, da Academia Ibero-Americana do Direito do Trabalho e da Seguridade Social, da Academia Luso-Brasileira do Direito do Trabalho, de mais de 18 associações culturais e científicas nacionais e estrangeiras, e também da Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em Genebra. Entre os diversos prêmios, Sequim recebeu o Teixeira Freitas pelo Instituto de Advogados do Brasil e mais 40 condecorações nacionais e estrangeiras. Participou, ele, de mais de 200 congressos nacionais como conferencista. Respeito, com certa feita, disse a jornalista Virgínia Santos Oliveira, disse Sequim, se me dessem a oportunidade de escolher um superpoder, gostaria de trocar de lugar com o tempo, por um dia ou por algumas horas. Se aqui fosse, gostaria de poder inverter os papéis e ficar só de longe, me divertindo com a correria dele. O respeito crescente que... Se me dessem a oportunidade de escolher um superpoder, escolheria viver com a longevidade, a intensidade, a humildade e o brilho de um Arnaldo Lopes Sequim. Concluo dizendo, senhora presidenta, que eu aprendi a admirar o Sequim.
porque foi um daqueles que construiu a CLT. Ainda em vida, no Rio de Janeiro, recentemente, fiz junto com ele um painel em defesa da CLT. Fiquei impressionado com a clareza. Isso foi há 2 meses atrás, como ele defendia o direito dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas. Fico com essa lembrança do Arnaldo Lopes Susequim, um homem que, no meu entendimento, independente da época que ele participou, esteve sempre a tempo, sempre à frente do seu próprio tempo, apontando caminhos na defesa dos trabalhadores e dos aposentados. Esse voto de pesar eu estou encaminhando, nesse momento, à mesa, em nome dos trabalhadores, que tanto tinham no Sequim uma referência em matéria de direito dos trabalhadores. Quero também, senhora presidenta, com tristeza, registrar o falecimento de um ex-diretor do meu sindicato Metalúrgico de Canoas, Nova Santa Rita, senhor Sidney José de Araújo, 55 anos. O Sidney, um militante, faleceu vítima de complicações de um câncer. Foi velado no auditório da Câmara Municipal de Sapucaia e o sepultamento ocorreu no cemitério municipal Pio 12, no bairro Lomba da Palmeira, no dia de ontem. Sidney José de Araújo exerceu 5 mandatos no Sindicato Metalúrgico de Canoas, de 93 a 2008. Uma das suas características era a capacidade do diálogo, a negociação, em defesa sempre dos interesses dos trabalhadores. Morador de Sapucaia do Sul, há mais de 45 anos, Sidney, além de líder do bairro Jardim América, foi também vereador por aquela cidade, foi fundamental na caminhada do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas sempre e foi também secretário do prefeito de Sapucaia, Vilmar Balim. Eu peço também que o mesmo documento seja remetido, senhora presidenta, aos seus familiares. Por fim, senhora presidenta, eu quero aqui fazer o registro de 2 pronunciamentos muito simplificados. Primeiro, 2 mensagens estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos da CAI amanhã, número 52 e 53, ambas de 2012. A primeira visa autorizar a contratação de operação de crédito externo entre a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, no valor superior a 130 milhões de dólares americanos. Os recursos são destinados ao financiamento parcial do Programa de Expansão e Modernização do Sistema Elétrico da Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como também da área de abrangência do Grupo CE Proenergia RS. A mensagem 52 tramita também com a relatoria do nobre senador Walter Pinheiro. A segunda mensagem 53 propõe ao Senado Federal que seja autorizado a contratação de uma operação de crédito no valor de 480 milhões de dólares. Essa operação entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD. O crédito visa o financiamento parcial do programa de apoio à retomada do desenvolvimento econômico e social do meu estado, o Rio Grande do Sul, ProRedes SS. A nobre senadora Marta Suplicy é relatora dessa mensagem. O que eu faço, senhora presidenta, é um apelo para que todos os senadores, tenho certeza que assim acontecerá, apoiem essas mensagens de crédito tão importantes para o programa econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, senhora presidenta, nos últimos 2 minutos, quero aqui destacar que na medida provisória 565, que autoriza o Poder Executivo a instituir linhas de crédito especiais com recurso dos fundos concessionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, para atender aos setores produtivos rural, industrial, comercial e serviços dos municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal. Tramita nessa Casa Legislativa, também com a relatoria do nobre senador Walter Pinheiro. Acontece que entidades ligadas aos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul e toda a região sul, diante da calamidade provocada pela seca que assolou o sul do nosso país, reivindicam de forma justa iguais condições ao povo gaúcho e também ao povo de Santa Catarina.